Minha gente querida, novamente com vocês, Pastor Onéas César Filho, Ministério Chama Viva, Rio de Janeiro, Igreja Batista Sião em Campo Grande e a Escola Ministerial Chama Viva, trazendo a vocês o estudo do Apocalipse, versículo por versículo. Nós vamos hoje ao capítulo 8. Nós vimos, logicamente, na última aula, o capítulo 7, com os 144 mil. E vimos coisas impressionantes, revelações esclarecedoras para o povo de Deus. Mas hoje nós vamos entrar nas 7 trombetas que surgirão do 7º selo. Guarde bem isto. O 7º selo liberará as 7 trombetas. A 7ª trombeta liberará as 7 taças. São os juízos de Deus sobre a terra nos dias da grande tribulação, notadamente nos últimos 3 anos e meio daquela semana de anos do governo do anticristo. Portanto, vamos em frente que tem muita coisa boa em termos de revelação para nós. Aí está, capítulo 8, o toque das trombetas. Este capítulo trata das trombetas que surgem a contar do 7º selo. Repito, o 7º selo vai liberar as 7 trombetas, ok? O que veremos agora nessa aula. Com os decretos contidos em cada trombeta, começam os abalos da natureza ou da criação. É importante notarmos que o período dessas trombetas é o mesmo período dos 7 selos. Tudo se passa na grande tribulação. Portanto, selos, trombetas e taças são os juízos de Deus que virão em 3 módulos sobre a terra nos dias do governo do anticristo, que será a chamada grande tribulação. Eu destaco de modo especial, isto vai aparecer aqui, esta frase: fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Não é meia hora literal, mas um profundo silêncio reverente, etc. Um silêncio de suspense. Parece haver algo misterioso no 7º selo, além das trombetas. Vamos lá. Em toda a Bíblia, vamos ver trombetas. Em toda a Bíblia, vemos a presença de trombetas. Eis alguns exemplos. Vamos a exemplos da Bíblia. Primeiro, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, houve toque de trombetas. Segundo, quando por ordem de Deus, Josué e o povo de Israel rodearam Jericó. Ao 7º dia, rodearam 7 vezes a cidade de Jericó, suas muralhas, tocaram as trombetas e elas caíram por terra. Para a coroação de um rei em Israel. Também as trombetas eram tocadas, convocando o povo para aquele momento solene em que estariam recebendo um novo rei. O povo era convocado a adorar o Senhor através das trombetas. Ao toque das trombetas, o povo também era convocado à adoração ao Senhor. A ordem do Senhor em Joel 2. Tocai a trombeta em Sião. Aí está, o toque de trombetas. Vários exemplos na Bíblia. Então, o tocar das trombetas é um elemento de convocação, de manifestação de poder, porque alguma coisa da parte do Deus soberano estaria agora chegando. E nós vamos continuar vendo isto, ok? Vamos lá. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 8, verso 1, sua Bíblia aberta na palavra da revelação. Vamos lá. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Nós estamos enfatizando isto, porque isto foi tremendo, um tremendo suspense. Os anjos parados, todos parados. Vamos ver isto. Observando, os anjos observando o que virá. E sabiam que algo tremendo sairia do trono da majestade nas alturas. Vamos lá. Como já dissemos, o 7º selo parece conter algo mais do que as trombetas que dele sairão. Daí a expressão silêncio no céu por quase meia hora. Deixa o pastor Onés falar uma coisa a você. Também veja,
naquele momento da cruz, lá no Calvário, quando Jesus estava expirando, morrendo, também fez-se um silêncio profundo no céu. Um dia eu descrevi isso aos meus pastores, eu chorava e eles também choravam, se emocionavam. Eu falei disso por revelação do Espírito Santo. O céu parou. Os anjos que adoravam o Senhor, eu não digo dia e noite, porque no céu não tem noite, mas adoravam de contínuo o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a multidão de outros anjos, tudo parou, todos pararam. Eu acredito, baixaram suas cabeças. O Pai estava no trono olhando para a terra e vendo que o Filho estava experimentando a morte para redimir o homem. Um profundo silêncio no céu. Esse foi o grande silêncio da redenção. Mas agora vem um silêncio prenunciando, esperando, como anunciar por esse próprio silêncio, que juízos começarão sobre a terra no governo do homem da iniquidade, do enviado do anticristo. Vamos lá, vamos em frente. Insistimos que esse silêncio no céu por quase meia hora é algo aterrador. Note que esse silêncio se dá no céu. Os anjos de Deus se calam, todos se calam ante o que virá em seguida. Daí dá para vermos, imaginarmos em nossos corações o que virá. Verso 2, vamos ler o verso 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Aí está o verso 2. 7 anjos a quem foram dadas 7 trombetas. Após o silêncio, João viu os anjos e as trombetas que lhes foram dadas. Anjos são mensageiros, servos de Deus, que executam os seus beneplácitos, mas também os seus juízos. E eles receberam as trombetas numa evidência de que os juízos por vir não são deles próprios, mas de Deus. Você pode entender isto. Tenho certeza que entende, não é? Vamos continuando. Versos 3 a 6. Vamos lá. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações de todos os santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Aí está. Como já dissemos anteriormente, as orações dos santos estão diante do altar do Senhor. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5,6. Vamos falar aqui, né, introduzindo essa questão que estamos vendo agora. A Bíblia diz que a oração, Tiago escreveu que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagina as orações dos santos, da coletividade, do ajuntamento, da multidão dos santos de Deus, seus clamores que estão diante de Deus, o poder que terão para serem juntados com o fogo do altar, e isto ser derramado sobre a terra. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Imagine as nossas orações. Vamos partir deste princípio, ok, minha gente? Vamos seguindo. Os filhos de Deus podem ser perseguidos e até mortos neste mundo. Porém, como o sangue de Abel, o seu clamor está em memória diante de Deus. E a fumaça, fumo ou fumaça, do incenso, adoração,
subiu juntamente com essas orações diante de Deus. Ainda que tudo que há em nós, que glorifica a Deus, seja fruto da graça em Jesus, a nossa vida de adoração e louvor a Ele é algo que é considerado no altar, pois Ele é Deus, justo e fiel, e galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Eu quero dizer a você que nossas orações, esse incenso, elas contêm sim louvor e adoração, mas também a oração dos santos contém clamor, inclusive clamor por justiça. Nós precisamos ter o cuidado com o uso desta justiça, mas devemos realmente ter fome e sede de justiça, que haja a justiça de Deus sobre a terra. Mas justiça também comporta perdão, comporta graça, comporta salvação. Por isso que Jesus Cristo é a nossa justiça. O Senhor, justiça nossa. Jeová Tzedeknu. A cruz é um ato de justiça que trouxe perdão. Mas olha, do mesmo Deus também flui justiça que traz juízos e condenação. E a oração dos santos parece clamar, pedindo: Deus, justiça, justiça sobre a terra. E nós estamos vendo isto agora. O incensário cheio do fogo do altar lançado sobre a terra. Repito, tudo isto na grande tribulação. No capítulo 6:10, nós vimos os servos de Deus que foram mortos por causa do testemunho que deram do Senhor. E eles clamaram: até quando, Senhor? Aqui está a resposta do Senhor às suas orações. Você está entendendo agora? Os que foram mortos estão diante do Senhor, mas estão clamando por justiça. Até quando tu não vingarás o nosso sangue dos que habitam na terra? Isto é, daqueles que têm a marca da besta e que foram participantes, cúmplices desses atos injustos de, inclusive, matar, martirizar servos de Deus. Quando o anjo lançou o fogo do altar, juntamente com as orações dos santos sobre a terra, os 7 anjos prepararam-se para tocar as trombetas. Isso nos mostra o valor que tem as nossas orações, bem como nossas vidas diante de Deus. Já expliquei isto. Que valor tremendo que tem a honra que Deus dá. E essa honra é fruto da grande justiça que emana de Jeová Tzedeknu. Vamos em frente, verso 7. E o primeiro anjo, veja bem agora, gente. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e de toda a erva verde foi queimada. Aí está, saraiva é chuva de pedras de fogo, né? Afogueadas. Vamos lá. Saraiva, fogo misturado com sangue, queimada a terra na sua terça parte. A primeira trombeta. Como já vimos, essa trombeta é um juízo que será enviado por Deus sobre toda a terra. A primeira a ser atingida, a terra em si mesma, a parte seca do nosso planeta, a porção seca. Assim, a natureza ou criação, que tanto se idolatra hoje, será a primeira a ser atingida por esse juízo. Aí está. Então, o primeiro juízo sobre a porção seca do planeta, a terra propriamente dita. Podemos notar que na grande tribulação, além dos homens sofrendo diretamente os efeitos dos selos, segundo as coisas ali escritas, como nós já vimos, Deus põe a sua mão de juízo também sobre a própria terra, destruindo uma parte sua. Repito, a porção seca, nós temos os mares, os oceanos, mas a parte seca, chamada de terra propriamente dita, ele destrói uma parte. Voltamos a lembrar de que no Gênesis, ao pecar o homem, a terra também sofreu as consequências.
Nós sabemos, a ecologia está aí dizendo, a ciência está dizendo, os políticos estão dizendo, eles realizam reuniões e mais reuniões, conferências e mais conferências sobre o clima, vamos salvar a Terra para nos salvar a nós mesmos. Eles procuram salvar-se a si mesmo, salvando eles a Terra, não sabendo que nós temos uma nova Terra prometida, mas mediante uma salvação que veio do céu pela cruz. E eles procuram salvar-se a si mesmo. Tudo inútil, está tudo em nada. Essa terra, diz a Bíblia, está reservada para o fogo. Agora veja uma coisa impressionante. Aqui, uma terça parte da porção seca vai ser queimada por chuvas de pedras afogueadas, alguma coisa assim, que virá do céu. Um fenômeno terrível, tremendo. Mas lá na frente nós vamos chegar lá. Aí virá o juízo final em que toda a terra será queimada para surgir uma nova terra para os santos, os redimidos de Deus. Mas aqui, o primeiro juízo. Agora imagina o que será uma terça parte da terra em chamas, em fogo, por chuva, por saraiva vinda do céu. É a primeira trombeta. Versos 8 e 9. Olha bem, primeiro juízo sobre a porção seca, a terra. Segundo juízo, versos 8 e 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, e a terça parte do mar. Verso 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, 2 navios. Aí está. Nós estamos vendo sempre a terça parte. Aqui são juízos parciais. Não destruiu todo o mar. Mas vamos lá. Assim como no Egito, Deus tocou em todos os deuses do povo egito. Lá no Egito. Aqui, através das trombetas, o Senhor está pondo o seu juízo sobre aquilo que já neste tempo os homens têm transformado em deuses. A mãe terra, idolatram a terra, idolatram o mar, a natureza, os rios, né? Transformando em deuses. Olha, o Apocalipse tem muito lá do Êxodo. O Êxodo já aponta muito para o Apocalipse. Lá no Egito, Deus tocou nos deuses egípcios através das pragas. E aqui Deus faz a mesma coisa. A Bíblia é uma só. A palavra explica a palavra. Sem querer contestar a ecologia em si mesma é uma boa ciência. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre ecologia. Algo bom em si mesmo, mas podemos ver que Deus tocará naquilo que o homem tenta de todos os modos preservar, esquecendo-se de preservar a si mesmo, olhando para o Criador. Como nós falamos, o homem está tentando preservar a terra, salvar o planeta para salvar-se a si mesmo, quando a salvação já foi feita para aqueles que passarem por ela na cruz do Calvário. Não? Lá no Egito, as águas tornaram-se em sangue. Aqui também, aquele Egito é figura do mundo, que jaz no maligno. Faraó. Faraó é uma figura, aquele faraó no Egito, uma figura do diabo. Logo, os juízos de Deus são os mesmos. Vamos lá. Nós vimos aqui, vamos voltar, um juízo sobre o mar. Você vê, o primeiro juízo, a porção seca, a terra, uma terça parte queimada. Depois, o juízo sobre o mar. Agora, pensa comigo uma coisa. Diz que morreu uma terça parte das criaturas do mar. Gente, imagine você que me vê, que me ouve, uma terça parte de todos os peixes, todas as criaturas que existem no mar morrendo. Imagina a contaminação da terra, a podridão. Uma terça parte de todos os seres que existem no mar, nos mares, nos oceanos. Imagina o que será isso. Vamos imaginar. Nós temos a mente de Cristo. Agora, nós vamos para outro juízo de Deus. Vamos aos versos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, isto é, anunciou um decreto de Deus, a liberação de um decreto de poder, né? E o terceiro anjo tocou a sua trombeta,
E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aí está. Primeiramente, sobre a terra, depois sobre o mar, agora sobre as fontes de subsistência do homem, os rios e as fontes propriamente ditas, de onde sai a água potável que as pessoas que nós bebemos, não? Entendemos que será uma grande poluição sobre as águas, digamos assim, as águas potáveis, pois o texto diz que elas se tornaram amargas e os homens morreram ao consumi-las. Não significa que toda a humanidade terá morrido ou há de morrer, mas muitos morrerão. Hoje já temos visto a praga de cólera que se tem alastrado pelas águas principalmente. Isso nos pode fazer entender o que será, e eu completo aqui, o que será este juízo sobre rios e fontes, de onde sai água para se beber. Agora, uma coisa interessante, veja bem, absinto, vamos ver o que é absinto. Absinto, planta cujo suco é amargo e desagradável ao paladar. Essa planta representa o julgamento divino e a tristeza humana, como mostrado em Deuteronômio 29:18, Provérbios 5:4, Jeremias 9:15, Amós 5:7. Isso fala a Bíblia pentecostal. O amargor da alma humana diante do castigo de Deus. Aí está um juízo sobre os rios, sobre as fontes. Imagina o que será isto. Também como no Egito, em que as águas do Nilo se tornaram em sangue. Ok, minha gente? Vamos lá. Agora a explicação, vamos lá. Como estrela é uma figura de anjo, na Bíblia, especialmente no Apocalipse, tá? Estrela é uma figura de anjo, muitas vezes. Como estrela é uma figura de anjo no Apocalipse, indica que um espírito maligno seja liberado para tocar nas águas dos rios e fontes e poluí-las mortalmente. Veja que não diz que foi enviado, não diz que foi enviado, mas que caiu, no sentido de ter sido lançado. Deus é soberano para usar até mesmo demônios no cumprimento da sua vontade, permitindo que hajam. Nós temos uma diferença entre cair e ser enviado. Anjos, quando enviados por Deus, quando mandados por Deus, quando liberados com Deus, quando tendo recebido uma missão de Deus, eles são enviados à terra, eles não caem. A Bíblia fala, Jesus mesmo, na missão dos 12 ou dos 70, numa das duas missões ou nas duas, quando ele mandou os discípulos evangelizar, curar os enfermos, quando eles voltaram alegres, ele disse com alegria: eu via Satanás caindo do céu como uma estrela. Aqui está. Isto é, muito provavelmente, a liberação de um espírito maligno para agir assim. Pode também ser algum elemento lançado do céu à terra que produza o efeito descrito, poluindo mortalmente as águas dos rios e das fontes. Mas o importante é sabermos que essas águas serão poluídas e muitos vão morrer. Verso 12, vamos então agora ao verso 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida, agora veja, a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, agora estrelas mesmo, são estrelas mesmo, firmamento, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Aí está, né? Dando prosseguimento aos seus juízos, nós destacamos um juízo sobre o sol, sobre a lua, as estrelas, a quarta trombeta. Dando prosseguimento aos seus juízos sucessivos, Deus ferirá agora o firmamento. Depois de ferir a terra, o mar, os rios, as fontes,
Já nos nossos dias temos observado mudanças climáticas tremendas que vêm a contar dos desvios da terra, das suas finalidades, a sua não preservação, mas que também se mostram no céu, como esse fenômeno El Niño e tudo mais, que traz tempestades na terra. Agora, um juízo é sobre o sol, lua e estrelas, a quarta trombeta tocada. O Senhor liberará um decreto sobre o firmamento, alterando a sua ordem, o que há de provocar pânico no mundo. Notemos que uma alteração em 1/3 desses elementos provocará uma alteração climática tal que influirão desastrosamente em muitas coisas na Terra. Minha gente, nós sabemos que existe uma ligação de céu com terra. Nós sabemos da influência da Lua em muitas coisas aqui na Terra. É um dos exemplos. Há essa ligação. E quando Deus fere, veja, ele fere sol, lua e estrelas, isso se refletirá na terra, continuando seus terríveis juízos. Mas eu repito, tudo isso durante o governo do anticristo, que Deus vai perturbar, vai tornar esse governo pavoroso. Vamos continuar. Por essas 4 trombetas, ou juízos divinos, a terra será abalada e os homens hão de desesperar-se. Porém, você se lembra do que o anjo disse no capítulo 7, de 1 a 3? Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos, aleluia, do nosso Deus. Eu me lembro de Israel na terra do Egito. Eles estavam na terra de Gósen, onde o Senhor os preservava das pragas que vinham sobre aquela nação. As pragas do Egito não chegavam à terra de Gósen. E agora nós vemos novamente a ligação do Êxodo com o Apocalipse. A ordem que vem nós vimos no capítulo passado, na aula passada. Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Tremendo, os que ficarem para a grande tribulação, eles agora vão se voltar para o Senhor. Serão heróis da fé. A fé restaurada, a comunhão restaurada, a santidade. E o Senhor os preservará e dirá ao seu anjo, não danifique a terra, não danifique o mar, nem as árvores, até que coloquemos um assinalamento neles para guardá-los dessas pragas que virão, como no passado, na terra de Gósen. Vamos lá. A Bíblia realmente é maravilhosa. Eu coloquei aqui um ponto de exclamação. A Bíblia realmente é maravilhosa. Que semelhança entre o Apocalipse e o Êxodo. A Bíblia explica a Bíblia, não é? Porém, os servos de Deus estarão selados para que não sofram os efeitos dessas catástrofes. Eles serão perseguidos duramente, mas esses fenômenos, esses cataclismos, essas tragédias sobre a terra, esses juízos, não os alcançarão, porque a sombra do Altíssimo os cobrirá. Eu quero pedir a você, eu volto aqui à telinha, guarda o que vimos no capítulo 7. Nós não estaremos aqui no tempo do anticristo, nós estaremos arrebatados, gente. Você vai estar? Eu vou estar. Portanto, 666 não é para nós, mas é um selo para os servos de Deus naqueles dias. E esse selo a gente quase não fala, fica olhando tanto para 666. Há um assinalamento para os servos de Deus. Nós já vimos tanto isso, não é? Agora veja, verso 13. Vamos ao verso 13. É o último versículo deste capítulo. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, uma proclamação, não é? Ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Eu destaquei, ai dos que habitam. O anjo voa e proclama, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras 3 trombetas.
Se até aqui já é terrível, ainda virão mais assolações que fizeram o anjo expressar um lamento sobre os homens que habitam sobre a terra. Gente, eu acabei de dizer, nós estaremos livres disso, mas há em nós um temor reverente, parece que faz-se um silêncio na nossa alma por quase meia hora, em pensar como serão esses juízos. O mundo não está ligando para isso, o mundo jaz no maligno, mas a gente sente. Imagina o que será. E o anjo agora vem e diz, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras 3 trompetas. Imagine a terra, os oceanos, as fontes e o próprio firmamento, o céu. Imagine o caos que será tudo isto. Será um tremendo terror para os homens. Nós estamos chegando já ao final dessa aula. Gente, imagina quando a gente tem essas tragédias, essas catástrofes, esses grandes temporais, que parece que o céu vai cair todo de uma vez em cima de cidades, que traz destruição, que traz enchentes, desabamentos, deslizamentos de terra, soterramento de casas, de pessoas, catástrofes, tragédias. Ficamos todos nós chocados, mesmo nós, os que não estamos não estamos naquela região atingida. Imagina o que será isso? Nós que estaremos livres disso, mas podemos viver isso de certo modo agora, nos transportar para esses dias e vermos pela fé, pela aliança que temos com Deus, o que será sobre a terra. Gente, tudo isto durante a grande tribulação. O grande drama da humanidade será ali. Por quê? Deus estará visitando com pragas o governo do anticristo. Será um governo tenebroso. Nos primeiros 3 anos e meio, paz, engano. Por isso o cavalo branco. Você se lembra? Não o arco, não a espada, mas o arco. Mas quando ele tiver dominado a terra, ele mostrará a sua face. Mas ao mesmo tempo em que ele começar a grande perseguição, especialmente sobre Israel, ao mesmo tempo, os juízos de Deus começarão a vir nos selos, nas trombetas e nas taças. Ok? Pois bem, aí está. Estamos chegando ao fim, não é, minha gente? 7 anos do governo do anticristo. Grande tribulação. 1 semana de anos. 7 anos é 1 semana, né? É 1 semana de anos. Vamos lá. Aqui está, vamos ver isso de novo para fixar bem. 1 semana de anos. Pois bem, os primeiros 3 anos e meio, a metade da semana, a primeira metade, uma falsa paz, a terra em paz. Os judeus conseguindo construir ou reconstruir o seu templo, aclamando ele como Messias, o príncipe da paz verdadeiro. Quem sabe até dizendo, aquele Jesus, aquele Yeshua, aquele judeu dos cristãos, era falso, esse é o verdadeiro. Um engano. Mas aqui na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, que ele tem o mundo dominado, ele revela sua face e vem os últimos 3 anos e meio de grande horror sobre a terra na segunda metade de anos. Todas essas grandes catástrofes ocorrerão nesse tempo, especialmente aqui, especialmente na segunda metade da semana de anos do governo do anticristo. Deus estará visitando o governo dele, e aí os judeus vão se voltar para Jesus, quando traídos por ele, vão gemer e passar por uma perseguição que nunca houve igual para eles. Mas o mundo também, algo tão terrível, disse Jesus, como nunca houve desde que há mundo. Mas eu digo a você ao fim desta aula, vamos manter a fé, vamos manter a comunhão, vamos saber que já o nosso amado, o nosso desejado, o nosso querido, o nosso Messias está voltando, está perto. Gente, eu quero clamar com toda a minha alma, o meu espírito, o meu coração. Jesus está perto, igreja, Jesus está perto. E quando Jesus tomar a igreja, tudo isso vai começar. Tudo isso vai começar.
o livro vai ser aberto, seus selos serão desatados, e tudo isso vai vir. Aí está. Portanto, 3 anos e meio, falsa paz, 3 anos e meio, tremendo horror sobre a terra. Deixa eu respirar. Eu me sinto tocado. Minha Carminha, querida, minha esposa, não gosta que eu diga assim, mas um pastor do subúrbio, conhecido aqui na região, respeitado, graças a Deus, pelo meu ministério, mas desconhecido do mundo, do Brasil todo, até já conhecido em outras regiões, mas clamando e dizendo, e anunciando e tocando uma trombeta bem pessoal. Jesus está voltando. E todo esse drama está prestes a acontecer. E Jesus disse, naquele sermão escatológico, Mateus 24 e 25, quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, os sinais da vinda dele e do arrebatamento da igreja, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. O Filho do Homem, o nosso Jesus está perto. Igreja, a palavra desse profeta vai ficar. E o Senhor me disse nesses dias, como me disse quando eu escrevi esse livro, que está gerando esse estudo lá atrás, por volta de 2004, 2005, 2006. O Senhor me disse, filho, esse livro será muito procurado pelos que ficarem quando a minha igreja for arrebatada. Eles procurarão desesperadamente saber confirmar se meu filho voltou mesmo. E eles procuram saber a revelação da profecia. E esse livro vai ser altamente lido. Eu acredito que também esses vídeos, porque eles vão ficar na internet. Essa aula está terminando de modo muito emocional. Minha igreja, meu povo sionita, mas também povo de Deus, que tem outros pastores, homens de Deus, por seus pastores. Ouçam a palavra profética, ouçam o profeta clamando. Jesus está voltando. Como uma aula que eu dei aqui a vocês, o relógio está batendo a meia-noite de Deus. Eis o noivo, eis o noivo. Pastor Onés fica por aqui hoje. E eu vou voltar na sexta-feira com o capítulo 9. Nós vamos avançando. Não perca. Fale para outros crentes. Porque isso, por favor, isso é coisa de Deus, é da graça de Deus sobre a minha vida. Isso é coisa boa, é alimento bom que só fará bem. Só vai nutrir a alma dos que se alimentarem desta comida chamada Apocalipse, versículo por versículo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Até sexta-feira, em nome